Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo com a Leti. E eu sou a Leti. E o meu papo com você hoje é sobre como manifestar as coisas que você deseja. E eu vejo tantas técnicas. Manifesta assim, você manifesta assim. É melhor essa técnica, é melhor isso, é melhor aquilo e não sei o quê. E eu vejo vários vídeos sobre isso e eu fico pensando, sim, e quantas pessoas conseguiram? Quantas. Eu li esse livro. Eu também. Eu consigo manifestar. E, e acho que. Acho não. A minha primeira manifestação que eu fiz foi com 7 anos. 7, 8 anos. Mas assim, Leti, qual foi a sua manifestação que você fez com 7 anos? Desde os meus 7, 8 anos eu dizia assim: eu não vou morar no Brasil, eu não vou me casar com brasileiro, eu não vou ter filha brasileira. Desde os meus 7 anos eu já era doida para aprender idiomas. Na minha época, aqui em Salvador, não tinha um curso de idiomas, mas eu sempre, sabe, com 7 anos, gente, como é que você vai dizer que manifestar? Você disse que é um sonho, né? E todos faziam uma palhaçada comigo, assim. Eu fiquei com 7, 8, 9, com 10 anos, meu pai me deu um primeiro dólar de gozação. Meu pai chegou assim: ó, seu primeiro dólar para sua viagem. E eu guardei esse dólar. Guardei. E eu sempre dizia: eu não vou ficar aqui, eu vou conhecer o mundo, eu vou viajar, eu vou me casar com um estrangeiro, eu não vou. Mas quando eu dizia, não é essa coisa de prepotência, de querer, por causa do ego. Eu sempre digo para os meus alunos: eu sou professora de inglês. A minha matéria é brasileira, mas acho que meu espírito nunca foi brasileiro. Meu espírito sempre foi estrangeiro, porque eu não sempre tive facilidade de falar idiomas e tal. E eu sempre dizia: eu guardei meu dólar. Com 11 anos, meu pai me colocou no curso de inglês. Então, olhe como já vai as coisas, o processo já vai acontecendo. E depois eu comecei a dar aulas de inglês para os meus amigos do curso e comecei a juntar dinheiro. Fiquei melhor amiga do meu professor de inglês. Aí, com 16, 17 anos, disse quando eu quisesse ir para a Inglaterra, que a família dele me acolheria. Viu como o universo trabalha? As coisas vai acontecendo, ah, tudo no seu momento. E o que aconteceu? Com 18 anos, eu fui para Londres. E quando já era para eu voltar para cá, meu visto já estava. Eu estudei, fiquei 6 meses, conheci Londres, viajei pela Inglaterra e tal. Quando já estava, eu tinha um namorado e eu acabei conhecendo uma pessoa. E quando já estava vindo para eu voltar para minha casa, e eu acabo descobrindo que eu estava grávida, sem planejar, sem nada. É aquela coisa. Eu sempre fui certa nas minhas coisas, então eu sempre me preveni, ele também sempre se preveniu. Mas quando o destino tem que acontecer. E eu disse: gente, eu tenho que voltar para o Brasil, porque meu emprego estava aqui, eu já trabalhava em uma escola de inglês. Eu tinha um contrato com um banco como professora de inglês, imagine. E eu disse assim: minha vida está lá, eu só vim passar 6 meses e mudou tudo. Então eu tive que passar uma procuração para minha mãe para ela cancelar meu contrato, pedir demissão do meu emprego.
fazer coisas da minha faculdade e tal, e acabei morando. E essa parte da minha manifestação, dos meus sonhos, aconteceram. E daí por diante, sempre o que eu manifestava, o que eu queria, vinha. Mas na época de 2000, 2001, eu não sabia sobre lei de atração, nunca tinha estudado sobre manifestar, nada. Eu só vim começar a entender todo esse processo, o quê? 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Que eu tinha. Eu tenho a facilidade de manifestar coisa. Mas o que eu vejo, como eu me sinto, você visualiza, sim, mas o que eu vejo, a alegria, às vezes eu nem visualizo, mas eu sinto uma alegria imensa daquilo, sabe? Exemplo, quando eu pegava ônibus, acontecia muito isso. Eu estava no ponto do ônibus, estava demorando, eu disse assim, ele vai vir logo ali. Daqui a 1 minuto ele já está chegando. E eu me sentia alegre, já viu para minha casa. E não era que o ônibus aparecia. Então, assim, é bem isso que acontece quando eu penso e me sinto alegre, a coisa vai lá e se concretiza. Mas se eu não colocar nenhum tipo de emoção, eu já percebi, se eu não colocar nenhum tipo de emoção naquilo, eu não vibrar com alegria naquilo, aquilo não vai chegar para mim. E também eu reparei aquela coisa, se eu manifestar pelo meu ego, claro, a gente tem um ego, e o ego, claro, às vezes fala mais alto. E se você for manifestar pelo ego, a coisa não vem. A coisa não vai chegar. Então, assim, o que eu vejo, a minha dica, o meu conselho, quando você for manifestar, escrever algo, sinta como é que você se sente em relação a esse projeto, a esse desejo, o que você quer manifestar. Eu me sinto alegre em relação a isso, eu me sinto, por causa do meu orgulho, porque eu quero mostrar às pessoas que eu consegui. Então, é bem interessante essas coisas. Então, eu mesmo, ultimamente eu estou vendo minha manifestação acontecerem. Quando eu mudei, eu vi ultimamente que eu queria algo, mas eu percebi que era só meu ego querendo. Não era a Letícia querendo algo, era o meu ego querendo aquilo. Então a coisa não fluía, se trancava. Mas quando eu mudei o sentido da minha manifestação, que eu estou mudando os meus sentimentos em relação à minha manifestação, e eu entendo que não é no tempo que eu quero, porque às vezes a gente... Vou fazer a técnica de 55 vezes 5, de 33 vezes 3. E acha que vai acontecer em 3 dias, em 5 dias? Não. Porque eu vejo o seguinte, eu acho que as coisas só acontecem quando vocês estão prontas para aquilo que aconteça. Sabe? Quando você estiver pronto você vai saber usufruir do seu desejo, aí sim você vai receber. Tem algumas manifestações que eu fiz que eu sei que ainda não estou pronta para receber, mas que vem. Mas no momento que eu tiver sabedoria de lidar com os meus desejos, quando eles se realizar, eles vão se realizar. Então, a minha dica é, quando você for manifestar, não crie ansiedade, não ficar, vou fazer a técnica e em 3 meses, em 3 dias, 1 semana eu vou fazer isso. Não, porque não é no seu tempo. É o tempo do universo, é o tempo da espiritualidade, é no tempo certo vai chegar para você. Quando for para chegar, vai chegar.
Eu tenho até um caso sobre isso. Às vezes eu ensino, eu converso com as amigas e aí minha intuição é aflorada e eu digo, ó, vou contar um caso da minha melhor amiga. Ela era uma aluna minha que virou minha melhor amiga. E eu preparei ela para as entrevistas de inglês com as multinacionais. Nesse processo vinha assim, olha, faça isso, tome o banho disso, ó, faça isso aqui. E foi acontecendo. E aí ela conseguiu um emprego, eu disse, olha, mas esse não é seu ainda. Esse ainda não, você vai ficar um tempo, mas esse não é o seu. Falando certo, ela passou por 2 empregos nesse período e agora no último, terceiro, eu digo, esse é o seu. Esse pode ficar tranquila que você vai ficar muito tempo nele. Aí, pronto, a gente começou continuando a dar aula. Depois, a gente parou as aulas de inglês, mas como virou a minha melhor amiga, a gente conversa. E ela, quando é que eu vou arranjar um namorado? Eu preciso de um namorado. Aí eu ensinei alguns banhos. Mas eu dizia, olha, primeiro você vai ter que se curar de algo, eu não sei o que é. Você vai precisar de se curar de algo e o amor vem. Aí ela passou pelo processo de cura dela e tudo. Aí ela começou a sair com os caras, aí eu disse, ela me mandava foto, porque eu sinto a energia de algumas pessoas. Quando, sabe, dá para eu sentir a energia de algumas pessoas quando eu vejo a foto. E minha mãe, ela também tem, minha mãe é mais sensitiva do que eu, então minha mãe consegue ter uma visão mais profunda da coisa. Aí eu disse assim, pô, esse não é não. Aí eu passava para minha mãe confirmar os meus sentimentos, o que eu senti e tá. Aí foi esse processo. Aí quando chegou o último cara, e quando ela me mandou a foto, eu disse assim, amiga, é ele. Esse é o homem da sua vida. Esse é a pessoa que vai ficar com você. Aí eu mandei para minha mãe disse, não, é um bom... Ainda minha mãe consegue descrever, né? É uma pessoa alegre, é uma pessoa de uma áurea boa, tal e tal. E não é que deu certo. Em menos de 6 meses, ela conseguiu. O cara assumiu ela. Estão morando juntos, estão felizes, estão plenos todo dia, Senhor, graças a Deus. E eu peço que as boas energias sempre estejam bem para eles, que eles sempre estejam em harmonia. Então, quando eu digo, não coloque ansiedade, e para o amor vir para você, você precisa de curar de alguns processos do passado. Eu, no meu caso, ainda não apareceu. Conheci uma pessoa, eu pensei que era, mas assim, não era porque eu tinha que ainda aprender algumas coisas. É o seguinte, eu aprendi que em alguns dos meus relacionamentos, às vezes, para eu não entrar em conflito, eu me apago. E nesse último relacionamento, o meu aprendizado foi, Letícia, você vai se apagar, você vai se anular pelo o outro. Eu disse assim, e dessa vez eu não me apaguei, eu não me anulei. Eu fui quem eu fui, quem eu sou, não é quem eu fui, quem eu sou. Ele brigava muito das minhas práticas, então eu digo, as minhas práticas são as minhas práticas, não tem a ver com você. E eu acabei me priorizando, eu digo, não, tá errado, eu vi os sinais errados, eu digo, é melhor cair fora. E olha que eu demorei um pouco de cair fora, sabe? Eu demorei um pouco.
E chegou um momento assim que eu estava tão apagada que minha mãe chegou para mim e disse assim: pô, você tá parecendo aquelas mulheres que quando o marido não trata bem, mas aí você procura para não se separar, você acaba dizendo, não, mas ele é bom de um lado, desse lado. E foi isso que estava acontecendo. Às vezes eu vi o lado, eu sempre enxergo isso nas pessoas, eu sempre colocar em destaque as coisas boas dessa pessoa, seja ela no meu relacionamento amoroso, meu relacionamento de trabalho. Então eu sempre tento focar muito o lado bom e eu acabo anulando o lado ruim. E isso para mim, isso é errado. Para mim é errado. E eu vi que eu estava só no lado bom dele e as coisas que eram importantes para mim, eu tinha que me sufocar. Exemplo, as minhas práticas da minha espiritualidade, eu tinha que sufocar minhas práticas da minha espiritualidade. Eu sempre tinha que ficar pisando em ovos para eu não, sabe, não machucar o outro. Então, assim, então eu aprendi a minha lição, eu me curei e já tive agora, já tive a visãozinha da pessoa que vai vir para mim e tal, mas ele não está preparado e nem eu estou preparada para ele ainda, que tem ainda algumas coisas, alguns processos para a gente passar. Então, pessoal, quando você for manifestar uma casa, dinheiro, um amor, um emprego, pense, veja como é que você se sente em relação a isso. E quando for manifestar, sinta-se alegre, sinta-se grato e já sinta que já é seu. Se você não tiver um sentimento de que não é seu, que não vai acontecer, não adianta. Então, essa é a minha dica de hoje, esse é o meu conselho de hoje e esse é o papo de hoje. Qualquer dúvida, é só ir lá no meu Instagram, @batepapo-com-Alete. Se não quiser ir lá me mandar um direct, pode mandar uma mensagem aqui, deixe nos comentários. Por favor, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gratidão infinita e que seu dia seja abençoado. Gratidão, gratidão, gratidão.